E se a forma como o mundo ocidental entende a Deus, a lei, e até a própria alma humana hoje, não tivesse nascido apenas nas areias do deserto com Moisés? Pois é, e sim, num escritório, né? Com burocratas e intelectuais no Egito Antigo. Exatamente. Imaginemos o impacto de pegar toda a herança cultural, religiosa e a identidade de um povo e, forçar essa bagagem inteira a caber dentro de um idioma completamente diferente. É um choque monumental. Com certeza. Hoje a gente vai entender como uma simples tradução não apenas salvou uma religião da extinção, mas acabou reescrevendo o DNA de toda a nossa civilização. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas fontes da história. Eu sou Ricardo Laet. E eu sou Lívia Marina. É um privilégio enorme iniciar mais esta investigação com quem nos ouve. A nossa missão aqui é ir muito além da superfície, sabe? Nós vamos desmontar os mitos e entender a mecânica por trás desses eventos antigos. Sim, eventos que, por incrível que pareça, continuam moldando a maneira como a gente pensa e vive até hoje. Com certeza. Mas, antes de começarmos, para quem busca conhecimento junto com a gente, é fundamental esclarecer logo de início a origem desse material riquíssimo de hoje. É muito importante dar os créditos. A conversa de hoje é inteiramente baseada na primeira de 3 aulas sobre a Septuaginta, que faz parte do curso O Cânon Bíblico, do professor Alessandro Lima. Uma base fantástica, aliás, porque ela nos fornece não só os fatos históricos, mas o contexto teológico de uma época de transição que foi gigante. Certo, vamos desvendar isso. O nosso foco hoje é essa que foi, possivelmente, a tradução mais influente da história humana, a Septuaginta. A famosa versão dos 70, né? Isso. Mas para entender como um texto sagrado antigo ganha vida em outro idioma, a gente precisa primeiro olhar para o palco onde isso aconteceu. E olha, que palco? Alessandria. Alexandria, no Egito. E não era qualquer cidade. Ela foi construída no delta do Nilo, logo depois que Alexandre o Grande derrotou o imperador persa Dário III, e meio que libertou a região. E o mais fascinante sobre Alexandria é que ela se recusou a ser apenas um monumento para um conquistador morto, sabe? Como assim? É que se a gente avançar um pouco no tempo, lá para o século III a.C., sob o reinado de Ptolomeu II Filadelfo, essa metrópole tinha virado a capital intelectual indiscutível do Mediterrâneo. O centro do mundo, basicamente. Exato. O projeto de Ptolomeu não era só de domínio militar, era de domínio informacional, entende? Ele queria, catalogar absolutamente todo o saber humano. Uma ambição absurda para a época. Total. E foi esse impulso que deu origem à famosa Biblioteca de Alexandria, que, segundo alguns registros mais otimistas da antiguidade, chegou a abrigar perto de 1 milhão de rolos de papiro. 1 milhão de rolos, escritos à mão. É um volume de dados inimaginável para o mundo antigo. É uma loucura. E é bem no meio dessa efervescência toda, né, com o navio chegando cheios de pergaminhos, filósofos debatendo nas ruas, que a gente encontra uma comunidade imensa de judeus. A diáspora judaica que floresceu ali. Exatamente. Só que eles viviam uma crise de identidade silenciosa. Eles estavam na intersecção de 2 mundos, porque religiosamente eles eram hebreus, guardavam as leis, os costumes dos antepassados. Mas culturalmente o helenismo, que é o modo de vida grego, tinha tomado conta de absolutamente tudo. Tudo mesmo. O helenismo funcionava como um rolo compressor, né? Sim. Ele não mudava só a arquitetura ou as roupas, ele mudava a forma de pensar, porque substituía o idioma. A influência foi tão devastadora que o hebraico original das escrituras quase não era mais lido. Sério? Sim, quase ninguém mais lia, compreendia ou falava hebraico nas sinagogas egípcias daquela época. Eu tento visualizar essa situação pensando, naquelas gerações atuais de filhos de imigrantes que a gente conhece, sabe? Ótima comparação. A família mantém as tradições, faz as festas típicas, a culinária dos avós está ali. Tem aquele orgulho imenso da herança. Sim. Mas, se o neto recebe uma carta escrita no idioma original da família, ele não consegue decifrar uma única frase. A conexão emocional está lá, mas a chave de acesso direto foi perdida.
Nossa, a sua analogia toca perfeitamente no cerne do problema. Não era apenas uma questão de saudosismo para o povo judeu. Era o quê, então? Era uma questão de sobrevivência institucional e espiritual. A religião precisava se adaptar a um novo idioma para sobreviver. Mas quando uma comunidade percebe que a sua herança sagrada precisa mudar de idioma para não sumir, o processo não pode ser visto como um simples trabalho acadêmico. Ah, claro que não. Não é só contratar uns tradutores e pronto. Exato. Ele precisa de uma narrativa de fundação gloriosa à altura da sua importância. Exige um mito. Até porque o texto original já carregava suas próprias cicatrizes, né? Lá no cativeiro babilônico, no século VI a.C., os originais tinham sido perdidos, sob Nabucodonosor. E depois reconstituídos na época de Esdras, sim. Então, o texto já era um sobrevivente. Mas aí, quando a gente chega nesse século III a.C., a história de como essa tradução grega nasceu chega pra gente parecendo, sei lá, um roteiro de cinema. Totalmente. E o principal relato dessa história vem da chamada Carta de Aristeias, lá do século II a.C. E que história é essa exatamente? O que é fascinante aqui é a construção desse cenário. A carta conta que Demétrio de Fálaro, que era o administrador da biblioteca, convence o rei Ptolomeu II de que o acervo real estaria incompleto sem uma cópia da lei judaica. O rei do Egito querendo a lei dos judeus. Isso. E o rei concorda na hora. Ele envia Aristeias como emissário oficial até Jerusalém, direto para o sumo sacerdote Eleazar. O pedido era simples: mandem os textos sagrados e enviem estudiosos capazes de traduzir tudo perfeitamente para o grego. E o Eleazar não mandou qualquer coisa, né? A resposta foi cheia de pompa. Ele enviou uma cópia ricamente ornamentada e também 72 peritos. E a matemática que já grita simbolismo. Com certeza. 6 peritos de cada uma das 12 tribos de Israel. Mesas de tradução. Tem uma sabatina antes, não é? Sim, e pelo próprio rei. Eles foram testados por Ptolomeu com perguntas filosóficas dificílimas. E eles respondiam perfeitamente, provando que a sabedoria da lei deles era no mínimo igual à mais alta filosofia grega. E aí, depois desse teste, eles são levados para uma ilha isolada, a Ilha de Faros. Exatamente, isolados do mundo. E é aí que acontece o grande milagre da narrativa. Em exatos 72 dias, trabalhando separados, eles produziram traduções que eram idênticas. Idênticas. Palavra por palavra. Por causa disso, eles começaram a ser chamados de hierofantes e profetas. A versão grega passou a ser vista como inspirada por Deus. Olha, estatisticamente, 72 pessoas isoladas usarem exatamente as mesmas palavras, vírgulas e sinônimos num trabalho de tradução é impossível. Quem já traduziu numa frase sabe disso. Sim, é humanamente impossível. Então, para mim, essa lenda parece ter uma função muito clara. Qual é a real intenção dessa propaganda toda? O pesquisador Melvin K. H. Peters, no artigo de 1986 para o The Biblical Archaeologist, desconstrói isso brilhantemente. Ele mostra que o caráter mítico da história era necessário para dar status de inspiração divina à versão grega. Um escudo teológico, basicamente. Exato. Na antiguidade, toda a tradução humana era vista com desconfiança, como algo falho. O mito blinda o texto contra críticas. Se alguém reclamasse de uma palavra grega, a resposta era: foi Deus que inspirou essas palavras nos 72 sábios simultaneamente. Nossa, genial. A lenda blinda o texto nas sinagogas. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. E na prática? Porque independentemente da história dos 72 ser um mito ou não, o impacto físico e legal dessa tradução no Egito foi muito real. Muito real. E mudou as regras do jogo. Sim, porque um juiz grego não ligaria para uma lenda de inspiração divina, certo? Nem um pouco. E aí que entra a visão do historiador J. Melitz. Ele argumenta que a tradução não foi só um capricho literário. Uma vez traduzida a pedido do rei e guardada na biblioteca estatal, a lei judaica tornou-se uma lei grega oficial.
Virou Código Penal. Exatamente. Ela foi integrada ao sistema judiciário de Ptolomeu II. Então, para julgar os judeus em Alexandria, o Império usava essa tradução. Ela tinha garantia da autoridade do rei. É a genialidade pura de usar a máquina estatal para proteger a própria cultura. A Septuaginta não era mais só um livro religioso. Ela virou a constituição cívica daquela comunidade perante o Império. É uma virada de chaves gigantesca. E com esse status oficial, a cópia simplesmente viralizou, não é? Viralizou muito. Do século IV ao I a.C., o idioma koiné, que era o grego comum da época, dominava tudo. A Septuaginta surfou nessa onda. Ela simplesmente suplantou os manuscritos hebraicos na vida religiosa do dia a dia. E a gente tem evidências físicas disso, que é fascinante. Tem descobertas arqueológicas de que a cópia se espalhou mesmo. O papiro Rylands 488, por exemplo, e os rolos de Fuad 266. Sim. E um detalhe crucial, esses rolos foram encontrados em Fayum. Ou seja, no interior, longe de Alexandria. O texto viajou? Viajou muito, chegou à Palestina por volta de 150 a.C. Historiadores judeus da época, como Eupólemo e Artapan, já usavam a terminologia grega nas obras deles. O Eupólemo fala tenda do testemunho, que é um conceito grego para explicar o tabernáculo. E tem também as cavernas de Qumran, né? Acharam manuscritos em grego lá também. Exatamente. Só que, quando um texto se espalha com essa velocidade pelo mundo helênico, e lembrando que era tudo copiado à mão milhares de vezes, surge um problema logístico inevitável. O famoso telefone sem fio. Exato. O sucesso estrondoso gerou cópias imperfeitas. Você tinha judeus, filósofos gregos e, logo depois, os primeiros cristãos usando o texto. Cada escriba cometia erros ou tentava corrigir algo, criando variações contextuais enormes. Virou um caos literário. Como é que eles organizaram isso na antiguidade? Porque não tinha planilha de Excel para comparar. Não tinha, mas teve alguém que tentou fazer uma à mão. Se conectarmos isso a um contexto maior, a gente vê o surgimento de uma obra monumental. Para organizar o caos, o teólogo Orígenes cria a gigantesca Hexapla. A Hexapla. E como funcionava essa, entre aspas, planilha da antiguidade? Era o primeiro grande trabalho de crítica textual e literatura comparativa da história. A Hexapla tinha 6 colunas comparativas, 6. Nossa, lado a lado no pergaminho. Lado a lado. Tinha o hebraico original numa coluna, a Septuaginta em outra e as traduções de outros estudiosos, como Áquila, Símaco, Teodosião e uma 6ª versão ali. Um esforço físico e intelectual colossal para amarrar as pontas soltas dessa difusão descontrolada. Sim, e não foi a única tentativa. Tivemos outras revisões famosas depois, como a de Luciano, que foi um mártir de Antioquia e publicou a edição Lucianos. E também teve a de Ezequiel, certo? Aquele bispo egípcio. Exato. Mas aí entra um ponto que a gente precisa esclarecer. Até agora, estamos falando da Septuaginta como se fosse um único livro desde o começo. É como se os 72 sábios tivessem traduzido a Bíblia inteira de uma vez. Mas o que exatamente estava sendo traduzido e revisado naquelas colunas? Originalmente, quase nada do que a gente imagina como a Bíblia completa hoje. Como afirma o pesquisador Calvin J. Rotzel, no livro The World That Shaped the New Testament, a Septuaginta original, aquela da lenda de Ptolomeu, continha apenas o Pentateuco. A Torá, os 5 primeiros livros. Apenas os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só isso? Mas espera aí. A lista final desse material em grego cresceu absurdamente. Sim, com o passar do tempo, outras seções, como os profetas e os escritos, foram adicionadas. A comunidade precisava ler esses textos na sinagoga, então eles iam traduzindo. E o grande detalhe aqui que eu acho incrível é que a lista cresceu a ponto de abrigar 54 divisões ou livros. 54. Incluindo textos suplementares que sequer constam na Bíblia hebraica moderna que a gente conhece hoje. Coisas como a Sabedoria de Salomão, os livros de Macabeus de 1 a 4, a História de Bel e o Dragão. A oração de Manassés também, além dos profetas tradicionais. Então, o que tudo isso significa?
Significa que a Septuaginta parou de ser apenas uma cópia traduzida pontual e se tornou uma biblioteca orgânica e expandida. Ela refletia a visão de mundo e a cultura daquele período inteiro. Perfeito. Ela era viva. O mergulho de hoje demonstrou de forma muito clara como uma necessidade prática, tipo traduzir a lei para quem perdeu seu idioma materno nas ruas de Alexandria, acabou gerando lendas milenares, alterou leis imperiais e culminou no texto que serviu de fundação para séculos de pensamento filosófico no Ocidente. E isso nos leva a uma reflexão final muito provocativa. Diga. Dizem que toda tradução é, de certa forma, uma traição e uma reinvenção. Sim, sempre perde ou ganha algo no processo. Exato. Pense no idioma hebraico. Ele é uma língua muito orientada para a ação, para o físico. Já o grego é a língua fundamental da filosofia, dos conceitos abstratos, do mundo das ideias. São duas formas completamente diferentes de processar a realidade. E até que ponto a simples troca de idioma da Septuaginta não acabou alterando para sempre o próprio conceito ocidental de Deus, da lei e da alma? Caramba! Como assim da alma? Bom, por exemplo, a palavra hebraica nefesh, que falava do fôlego de vida, da garganta, algo muito físico e vital. Quando foram traduzir para o grego, eles usaram a palavra psique. E psique para um grego carrega toda aquela ideia de uma alma imaterial, separada do corpo, o dualismo. Exatamente. A gramática grega inseriu o conceito filosófico dentro do texto sagrado. Então, fica a grande questão. Será que a nossa forma atual de enxergar o sagrado é mais um fruto da gramática grega do que da revelação original lá no deserto? Nossa, isso é de explodir a cabeça. É uma provocação e tanto para o intelecto de quem escuta. Fica aí essa semente para vocês refletirem. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa análise até aqui e a gente se vê no nosso próximo mergulho profundo.